aproveita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez. Faça você. Obrigada. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, prazer estar aqui. Obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Aproveita. Eu não tenho como te agradecer. Eu conhecia. E você veio para te aquecer o novo leitor. Obrigada. Oi, de amor. E eu sempre... É uma maravilha. Olá, bem-vindos ao OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia, sobre consultório dentário, o dia a dia, falando um pouquinho com as pessoas que realmente estão com a mão na massa. Quero agradecer a todos os presentes, pais, professores, amigos, colegas, pacientes, e quero pedir que, se você está curtindo o nosso material, que curta, comente, compartilhe, porque realmente isso ajuda muito para a gente continuar produzindo esse material. Quero agradecer em primeira mão aos estúdios Hype, que realmente a gente chega aqui, é só sentar e gravar, porque vocês sabem que não é fácil, a gente tem que fazer a pauta, marcar, fazer o filme, fazer a entrevista e realmente todo o outro passo a passo, quem faz é o pessoal daqui, realmente é maravilhoso. Quero agradecer também a Clínica Odontos, né, que é a clínica onde eu trabalho, que me deu toda essa noção de trabalhar em equipe, de troca de experiência, de trabalhar de forma multidisciplinar. E quero agradecer também a clínica, né, radiológica, tomográfica, que é a clínica queridinha aqui em Porto Alegre, que eu acho que ela faz um trabalho maravilhoso com nossos pacientes, mas mais do que tudo, ela tem um trabalho espetacular para nós dentistas, sempre nos assessorando em casos especiais, em casos de urgência, em casos de trauma, e eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com saúde. Então, em nome do Fred, quero agradecer por ele acreditar não só na odontologia como um todo, mas nesse projeto. E, como eu sempre digo, né, informação é poder, e hoje a gente vai informar, e hoje eu tô com uma pessoa muito especial que veio aqui para Porto Alegre, né, fazer um curso sobre freios orais, e, obviamente, que a gente não ia perder de trazer ela aqui para o OdontoCast. Estamos aqui nada mais, nada menos com Mônica Tostes. Mônica, conta para nós quem tu és. Bom dia a todos os ouvintes aqui do podcast. Muito bom essa sua iniciativa de aproximar o nosso conhecimento científico para uma população externa, né, que pode estar acessando esse conteúdo e ter mais informação sobre temas tão importantes. Então, realmente estou muito feliz de estar aqui para falar de freios orais e vamos aproveitar para falar um pouquinho mais aqui nesse podcast. Quem é a Mônica Tostes, né? A Mônica é professora da Universidade Federal Fluminense, é apaixonada pela odontopediatria. No início, eu nunca pensei que a docência fosse a minha paixão, porque eu sou filha de mãe ligada à educação do setor fundamental, do ensino fundamental, e eu via que não tinha tanta valorização do professor naquela época. E eu falava, não, eu não vou ser professora. E a minha mãe falava, não, você pode ser professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora. E quando eu cheguei na faculdade, que eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a primeira coisa que me encantou foi ser professora. Porque eu passei logo a ser monitora das disciplinas que eu gostava, e a primeira monitoria que eu fiz foi a monitoria de ortodontia preventiva. Então, eu saí da faculdade com a intenção de ser odontopediatra e ortodontista. Então, eu fiz a odontopediatria logo a seguir e depois, já com doutorado na USP de São Paulo, eu vim fazer a ortodontia com o nosso querido Nelson Mucha na minha faculdade. Então, sou uma pessoa apaixonada pelo magistério, pela odontopediatria e pela ortodontia, principalmente a ortopreventiva. Que linda história, e a gente vê, né, que eu acho que isso é um dom, né, eu acho que ensinar é um dom e veio de casa, e não adianta a gente fugir, né, tu vê que tu tentou fugir, mas não adianta, vem da família, de ensinar, isso eu acho que é uma coisa que a gente traz na gente, né, são qualidades nossas, né.
Mas, professora, assim, a gente sabe que tu veio para um curso aqui de freios, né, para a Agoped, para a Associação Gaúcha de Odontopediatria, e tu escreveste um livro hoje que é uma referência em freios orais, assim, para as pessoas que querem aprender um pouquinho mais. Então, eu queria que tu contasse, assim, um pouquinho sobre o livro, né? O que que te deu a ideia, assim, te motivou a fazer, assim, um compilado, né, sobre o freio como um todo, assim, sabe? Desde o começo, diagnóstico, tratamento, prevalência, toda esse panorama realmente que hoje tem se falado muito, né? Que a gente vê que é um assunto assim que tem muitos pontos de vista. Não, pensar em fazer o livro, ele surgiu assim de uma necessidade que nós começamos a vivenciar na faculdade e até nos consultórios, né, privados de alguns profissionais, de uma procura de bebês que tinham sido diagnosticados com anquiloglossia e que já vinha com uma indicação de fazer a frenotomia ou a frenectomia, que são cirurgias, né, que são realizadas para desinserir aquele freio que estaria numa posição de anormalidade, que a gente chama de anquiloglossia. E uma aluna de pós-doc, da Viviane Câncio, que é a coautora comigo, né, e com os demais colaboradores do livro, ela foi fazer um curso de amamentação com a Bianca Balaciano, e ela falou, Mônica, nós não temos nada para nos embasar cientificamente sobre essas técnicas, qual é a técnica melhor, o que nós estamos fazendo, qual é o papel do odontopediatra, né, ou do ortodontista nesse contexto. E eu falei para ela, olha, eu também fico perdida em pensar qual é o nosso papel, porque como é uma abordagem multidisciplinar, o que o odontopediatra tem responsabilidade? E a gente começou assim, vamos estudar um pouco mais sobre isso, e nós vimos que a literatura era muito escassa, tanto na parte anatômica do freio, que era um pouco desconhecida, e os livros atuais que todo mundo tem acesso, eram livros que eram talvez um parágrafo falando sobre a língua, sobre o freio. Muito superficial. Muito superficial. E falamos, vamos aprofundar. E quando nós começamos a aprofundar, nós vimos que a gente tinha um conteúdo e que não tinha nenhum livro, nem no exterior, nem aqui, falando especificamente sobre os freios orais. Não só o freio lingual, que é o que mais a gente fala hoje, mas também do freio labial, do freio bucal de uma maneira geral, os freios da cavidade oral. E eu falei, olha, o conteúdo é extenso. E ela falou, Mônica, vamos fazer um livro? Falei, vamos, mas nós não vamos dar conta desse conteúdo todo, porque é uma tarefa multidisciplinar. Eu não posso fazer um livro só baseado na odontologia, Claro. Porque a abordagem é multidisciplinar. E aí nós convidamos professores maravilhosos, pessoas que estavam no Brasil inteiro, algumas pessoas que fazem parte desse livro, e para fazer um capítulo sobre a amamentação, importante, fazer um capítulo sobre como fazer a abordagem do freio em crianças que nasciam prematuras, com problemas neurológicos, né? E esse livro eu achei muito importante na época, foi numa época que, não só no Brasil, mas isso já tinha acontecido anteriormente nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá, um aumento considerável de freios sem nem indicação para fazer, assim, visível naquela criança naquele momento, e como uma medida preventiva de futuros problemas, sem nenhuma evidência científica. Então, se você olhar lá no PubMed, para quem não sabe, o PubMed é onde a gente faz pesquisa dos nossos artigos, nós vamos achar lá no ano de 2022 mais de 800 trabalhos sobre freios. Mas o grande momento desse aumento foi um pouquinho anterior. Então, quando chegou em 2022, a comunidade, a médica, fonoaudióloga e outras disciplinas afins começaram a pesquisar o tema. E, até hoje, nós não temos um consenso ainda sobre qual é a melhor abordagem do freio. Então, assim, o livro, para mim, foi muito importante para o meu conhecimento. Claro. Para que esse conhecimento possa chegar a quem está sentado na cadeira,
porque às vezes a gente faz ciência, e eu falo, a gente às vezes faz ciência para cientista, né? Porque a maioria dos nossos trabalhos publicados, poucas pessoas têm acesso, Verdade. não é verdade? E aquele que está sentado lá na sua cadeirinha, que está atendendo a criança no dia a E dia, que precisa desse conhecimento para chegar na criança. para chegar na criança, eu acho que o livro foi um norte, para que ele pudesse fazer aquilo com cautela, consciência e buscar novos conhecimentos a partir daquele conteúdo em português, compilado num único, né, livro. Então, achei que ele foi importante. É maravilhoso. Sabe que a gente escuta muito assim que tem uma polêmica em volta do freio, como se ele fosse um novo nicho de trabalho, né? Então aquilo apareceu e diagnóstico já direto no hospital, que fosse feito o teste da linguinha. Então, claro, começou a se avaliar mais e começou a aparecer mais cirurgias. E aí até trouxe uma pessoa que é fono aqui em Porto Alegre, aqui no podcast, maravilhosa, e ela estava falando, Mônica, a prevalência não aumentou, mas as cirurgias aumentaram em 600%. Então, assim, alguma coisa não está fechando, né? Então, a gente vê que houve um olhar sobre os freios, mas está algo assim que precisa ser desmistificado, né? Então, já venho com essa pergunta para te perguntar assim, quais são os principais mitos, equívocos, tanto do profissional quanto do familiar, dos pais, né, nessa questão dos freios? Olha, eu tenho uma preocupação com relação às mídias, porque isso realmente aconteceu e aconteceu em outras regiões do mundo, onde você teve esse aumento que não aumentou a prevalência, mas aumentou a cirurgia. E de Então, forma exponencial. exatamente. Por que nós estamos fazendo cirurgia? Então, se eu for considerar um bebê, eu vou fazer uma cirurgia no freio para manter o aleitamento. Se eu for considerar uma criança um pouco maior, eu vou poder fazer a cirurgia do freio quando eu detectar algum problema na fala que estão relacionadas ao freio. E aí, por aí vai. Com relação à amamentação, né, que aquela criança tem problema de aleitamento materno, o aleitamento é um diagnóstico multidisciplinar. Então, quando a mídia começa a mostrar freios e a mãe olha o seu bebê ou olha a sua criança e fala, ele tem freio, então eu acho que isso é um equívoco, porque a partir do momento que ela visualiza o freio, ela fala, isso não é para acontecer. Então, ela não tem o conhecimento do diagnóstico do freio, da restrição do freio. Então, ela fala, esse é o problema. Então, isso é um mito. O freio, ele só pode ser considerado um freio passível de fazer cirurgia quando bem indicado, quando for feito um diagnóstico complementar, multidisciplinar, da alteração da função. E não fazer a avaliação só da análise, da visualização do freio. Claro. E é o que a mãe faz, o leigo faz. Ele olha, tem freio. Então, é como se não fosse normal ter o freio. Todos temos o freio. E ele é importante, Claro. porque assim, o freio, ele vai limitar os movimentos da língua para que nos ajude. Ele tem uma função que dá a fala, da deglutição, da amamentação, da postura, da respiração, de tudo. Então, a língua, o freio anormal, não é a presença do freio. É o freio que tem uma inserção anormal, limitando o movimento da língua. Então, acho que isso daí tem que ficar claro, porque pode levar... Sim, todos temos freio. Todos mas temos tem freios. alguns freios, e poucos, porque a prevalência não é alta, né, professora? Que tem uma inserção que acaba impedindo a função. Sim. Muito bem. Então, a primeira função seria de a manutenção do aleitamento, que é tão importante, amamentar até os 6 meses de vida, ótimo. Mas se a gente for olhar na luz das pesquisas aí, a gente vai ver que qual o tipo de freio que vai se beneficiar quando a mãe apresenta problemas de amamentação ou de aleitamento materno. Porque, como eu disse, é multifatorial. Tem outros problemas que têm que ter de ser descartados. Porque se eles não forem descartados, nós não podemos colocar o freio como o vilão do não aleitamento. Ele é uma das causas. E eu acho que o grande equívoco, né, que tem, primeiro,
em vez de nós estarmos pensando no aleitamento e ver quais são os problemas que aquela mãe, aquela díade tem para solucionar o problema, nós estamos focando no freio, num problema, que é um dos problemas. Então, acho que o foco deveria ser no aleitamento, na amamentação, e não no freio. É isso eu ia te perguntar, né? Eu noto muito assim que né, não é às vezes tão fácil a amamentação, né? As pessoas acham que é instintivo, que o bebê já vai sair, já vai mamando. Não é fácil. Às vezes, né, o seio da mãe fica machucado, às vezes a mãe tá cansada, tá com uma depressão pós-parto, tá com muita família em volta. É difícil. Quem é mãe, quem teve filho, sabe que às vezes é difícil, né? E muita gente que é profissional liberal já não tira aqueles 4, 6 meses, né? Vai às vezes 15, 20 dias depois já trabalhar. E aí eu vejo que cai muito no freio. E aí tu conversa, mãe, será que tu não tá um pouquinho, né, cansada? Parece que ele é mais subjetivo, entendeu? O freio é mais, sabe, pontual, né? Então eu vejo assim que tem um certo descuido para olhar as outras questões que acabam dificultando a amamentação. Sim, e eu até aqui, assim, vou fazer uma alerta, porque, assim, nós temos, né, uma lei que obriga a avaliação do freio ao nascimento, de 24 a 48 horas, toda criança que nasce no Brasil, eu acho que, eu não posso falar com certeza, mas eu acho que é o único país que tem uma lei específica. Eu não estou aqui para julgar se a lei é boa, se a lei é ruim, mas eu penso que o foco deveria ser no aleitamento. O Ministério da Saúde, ele quando a gente vai olhar as normas técnicas do Ministério, a avaliação do freio é uma triagem. E eu acho que essa interpretação errada levou a uma conduta errada também de cirurgia. Porque nós temos uma incidência, como você falou, muito baixa dos freios que podem atrapalhar no movimento de sucção de pega ali do bebê, que fica cerca de 1% da população analisada. Então, nesses 1% dessa criança, essa sim tem que ser avaliada, todas as funções, e ver se o freio realmente está impactando na pega, se aquela criança não consegue fazer a pega. E uma outra coisa, que muitas crianças que têm o freio, mesmo os freios considerados graves, elas conseguem fazer a amamentação. Então, é difícil você avaliar. Então, o Ministério da Saúde também, através da Unicef, ele faz a avaliação da mamada. Só que essa avaliação da mamada é feita de 24 a 48 horas na maternidade. Então, o bebê, quando sai com o diagnóstico anatômico de que ele tem uma anquiloglossia, essa mãe precisa se adaptar. É isso que você falou. Como que ela vai se adaptar para ela fazer, principalmente as mães de primeira viagem, as mães que tiveram seus primeiros filhos, que estão inseguras com relação à amamentação. E que estão com dor também, porque às vezes tem uma cesárea. Exatamente, uma ansiedade ali de amamentar o seu filho, uma cobrança hoje porque tem que amamentar. Então, assim, os fatores que interferem na amamentação são inúmeros. É pensar que o freio, que é 1% desses bebês avaliados, podem ter esse freio mais restritivos. Claro. E esse freio, sim, pode impactar a pega. Mas saber também que muitas mães conseguem, com o apoio, naqueles freios considerados leve a moderado, com o apoio da amamentação, fazer com que os seus filhos sejam amamentados até no mínimo 6 meses de idade. Então, assim, eu acho que isso é importante saber que o freio não é o vilão da história. Ele é apenas um dado a ser avaliado quando a mãe não consegue alimentar o seu filho. Que eu acho que vai vindo uma ansiedade, daí vai ficando mais ansiosa, daí o freio parece assim, uma solução rápida, sabe? Que nem aquela coisa assim, o remedinho, dá um remedinho e deu, né? E o outro, tu repousar, tu tomar mais água, tu tenta, ele é mais difícil, né? Então, o freio, bota ali, corta, parece que tu tomou uma atitude, né? Então, mas é uma cirurgia. E a gente tem que dar o devido valor, né? Então, assim, eu acho que uma cirurgia tem que ser feita quando realmente tem um diagnóstico e é necessário, né, professor? Então, a gente tem que ter esse cuidado.
E aí eu te pergunto, muito bem, temos então esse diagnóstico hospitalar nos 24, 48 horas, mas o diagnóstico a gente sabe, né? A gente que trabalha com a área de saúde, os diagnósticos hoje em dia estão cada vez mais difíceis. Em tudo, eu digo, porque tudo que a gente vai diagnosticando mais precoce, os sinais são menores, né? Então, eu digo assim, quais são os sinais, né? Para a gente conseguir identificar se aquele freio sim pode ser causador. Eu vou falar assim para a mãe, né, que saiu da maternidade, que isso é uma coisa que acontece muito lá na UF, ela saiu da maternidade, e 4,8%, botar aí na população, mais ou menos, sai com uma avaliação não de um freio bastante restritivo, mas de leve da moderado. Essas mães, ela fala, meu filho tem um problema. Ela já sai com esse diagnóstico. E essas crianças, elas conseguem, na literatura já mostra, com apoio à amamentação, elas vão conseguir amamentar os seus filhos. E aí eu tenho aquelas mães que têm a avaliação diagnóstica de um freio normal. Mas, como aconteceu nos Estados Unidos aqui também, alguns profissionais falam, olha, nós temos que fazer a cirurgia do freio, independente de ter o freio anormal ou restritivo ou não, para prevenir futuros problemas de oclusão, de fala. Não tem evidência nenhuma na literatura mostrando que se fizer a cirurgia precocemente, vai-se ter uma resposta boa em relação à fala, ou seja, aquela criança não vai desenvolver problema da fala nem da deglutição, porque isso são coisas muito mais complexas para se avaliar depois. Agora, qual é o momento ideal, né, que se uma mãe tem uma criança com um freio muito restritivo, que a mãe pode visualizar que ao bebê, né, sorrir ou chorar, que aquela linguinha está numa forma de coração, né, porque o freio está prendendo a pontinha da língua. Claro. Ou o freio está ligado bem no rebordo da mandíbula. E ela olha e fala, não, ele tem... Mas isso não quer dizer que ele não consiga fazer a elevação das bordas laterais Sim. e fazer a sucção. Mas é um freio restritivo. E na literatura também a gente vê o seguinte, que quando a gente tem um freio com essa inserção tão característica de ancloglossia grave, as funções podem estar alteradas. Podem estar alteradas. Então, precisa de uma avaliação funcional de qualquer forma. E qual é o momento ideal? Então, assim, pela experiência que tenho lá do projeto da UF, o momento ideal seria quando você identifica o problema, faz uma abordagem conservadora, vai acompanhando aquela mãe, aquele bebê, verifica que realmente o freio é o causador do problema, nós vamos fazer a cirurgia. Não é garantia que aquele bebê vai desenvolver a amamentação normal, porque, como eu disse, tem outros fatores que estão envolvidos na amamentação. Claro. Nós vamos fazer a cirurgia. E aí, Mônica, eu digo o seguinte, a mãe tem que estar consciente de que pode ter problemas. Um dos problemas mais graves, que ela vai fazer a cirurgia para amamentar, é uma aversão oral. O bebê, ao sentir dor ou ter danos naquela estrutura, passar a não querer mais se alimentar. Então, assim, a mãe tem que saber que a cirurgia, embora tenha baixo risco, cerca de 1% de baixo risco, como 1% de ancloglossia grave e 1% de... Mas 1% se é seu filho, é muito. Claro. Entendeu? Então, 1% na população, a gente fala, é pouco, mas 1% é o seu filho. Nós podemos ter sangramento pós-operatório, a aversão oral, que para mim são um problema, né, mais grave, problemas de aftas recorrentes ou danos naquela estrutura. Então, a mãe tem que pesar, né? Tem que ter uma balança ali dos riscos e benefícios da ancloglossia. Agora, quanto mais cedo ela fizer, quando identificado o problema, mais chance ela tem de reparar o problema se é funcional. Claro. Entendeu? Não sei se eu maravilhoso. fiz me entender. Claro, não, maravilhoso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nós temos poucos freios, né? Uma prevalência, assim, com uma inserção tão importante, mas a gente tem o que chamam, eu não sei se, né, vocês usam esse termo, que se chama os freios duvidosos. Submucoso? E aí eu te pergunto assim, ok, tem tratamentos, né, cirúrgicos para aquele que
que realmente se faz necessário, mas aquele duvidoso que a gente, né, ainda está testando, tem algum outro tratamento além do cirúrgico, tipo fonoaudiológico, que a gente vai tratar ou não? Tendo a causa realmente diagnosticada, é cirúrgico. Não, eu acho que essa abordagem nunca é definitiva, assim, eu tenho um freio, é cirúrgico. Porque a gente verifica que tem, né, até crianças e até adultos que amamentaram, que não tem problema da fala, que tem o seu freio restritivo, que se adaptaram naquela restrição da língua e que hoje querem fazer a cirurgia porque não consegue, né, lamber um sorvete ou beijar ou alguma coisa, eles vão fazer a cirurgia. Mas quando assim, a gente tem lá no nosso ambulatório uma criança com freio restritivo e com problemas de fala, o que nós fazemos? A gente só vai fazer a cirurgia depois de uma avaliação fonoaudiológica. Isso que eu queria saber. Entendeu? Então, sempre antes da cirurgia, nós vamos ter uma avaliação fonoaudiológica de função. Sim. Por quê? Se a gente for pensar na maloclusão, vamos pensar na maloclusão, a gente tem que os dentes podem se movimentar de acordo com a pressão. Então, eu tenho a minha pressão do lábio e a minha pressão da língua. Claro. E se eu tenho essa pressão normal, eu tenho um alinhamento do meu dente normal. Se eu passo a ter uma pressão da língua maior sobre os meus dentes, aí, para quem mais leigo pensar, a criança que chupa chupeta ou a criança que chupa dedo, então ela tem uma força ali que ela está impedindo o dente. Então, vamos pensar no caso de um freio restritivo e que aquela língua fica em repouso numa situação entre os dentes ou numa situação errada. Nesse caso, quando a gente vê que a função é errada e uma das causas da função errada pode ser o freio restritivo, aí cabe uma cirurgia. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, a incidência de freios é muito baixa e a incidência de crianças com problema de fala, com problema de deglutição atípica, de projeção lingual, ou com a língua em repouso, que para mim é o principal problema, a língua em repouso baixa, ela não está ligada ao freio, porque ela é muito mais prevalente Claro. do que a anquiloglossia. Então, quando a gente avalia a criança, a gente não vai avaliar o freio, nós vamos avaliar a função. Claro. A partir da função, verificando que existe a possibilidade de o freio estar impedindo uma função normal, aí sim, junto com a fono, com o otorrino, com outros profissionais, nós vamos decidir se vai fazer cirurgia ou não. Sim, porque às vezes pode ser uma hipotonia muscular da língua, né? Pode ser outras causas. Sabe que a minha irmã é fono de formação, né? E às vezes eu estava muito cansada, aquela época assim, filhos pequenos, estudando e trabalho. Só que eu ficava tão cansada que eu deixava a língua ali como se fosse presa. E ficava falando assim. E a minha irmã, Mônica, tu tá com problema fonoaudiológico. E eu digo, como assim? Né? Aí tá, dela, Mônica, tu tá tão cansada que nem a língua tu tá se mexendo, parece que a tua língua assim tá hipotônica. Então, assim, muitas vezes a gente tem aquele problema de função, né? Mas são um universo, né? Um universo fonoaudiológico de problemas, né? E o freio é mais um deles. Sim, concordo plenamente. Inclusive, às vezes eu falo com o meu aluno e falo assim, vamos fazer a análise de uma criança, assim, ela vai chegando para o atendimento, a gente vai observando se ela está de boca aberta, se ela não consegue vedar a boca porque ela não consegue respirar pelo nariz. Aí eu pergunto sempre à mãe, como é que fica essa língua quando está vendo televisão? Fica de boca aberta com a língua para fora. Então, essa língua em repouso, independente da questão do freio, Claro. é um problema. E se a gente for olhar na literatura, não tem nenhum trabalho assim que tem uma evidência científica forte correlacionando a presença da anquiloglossia à maloclusão, mesmo porque a maloclusão é muito mais prevalente, ela é multifatorial, ela tem um componente genético, um componente funcional, Claro. e a anquiloglossia é uma incidência muito baixa para você fazer essa correlação. Então, muitas das vezes, esse desejo que alguns profissionais querem fazer a cirurgia e incentivam a mãe a fazer a cirurgia para não ter problema futuro,
tem que ser visto com muita cautela, porque a gente não tem respaldo científico para prever esse Claro. futuro, entendeu? Não, e assim, né? Tu partir para uma cirurgia para fazer um trabalho preventivo, né? Não, só um pouquinho, né? Cirurgia já é um tratamento importante mais numa criança, assim que às vezes não tá nem com todas as suas defesas completas, formadas, enfim, né? Porque muitas vezes é feito na criança bem pequena, né? No caso da amamentação, claro, numa de fala já é uma criancinha um pouco maior. Mas eu sempre digo, tu fazer uma cirurgia e achar que aquilo é preventivo, né? Isso assim, agora tu falando assim, me lembra uma coisa, né, absurda, né? Até o método Black, né? Que a gente já fazia extensão Para prevenção. preventiva. Sim. Quer dizer, não, deixa a bactéria fazer, não precisa ser tu, né? Sabe? A gente já fazia o buraco, a gente nem deixava a Kari fazer. Então, assim, não, vou fazer a cirurgia para depois não ter um problema. Mas tu já fez um tratamento. Tem que ter um cuidado. Mas assim, só fazendo aqui um paralelo ao que você falou, quando a gente fazia extensão para prevenção, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. Claro! E aí a gente fazia porque aquele suco, né? E era um Pigmentado. absurdo, não era só o ar oclusal, os dentistas estendiam na mesial e na distal, porque era o próximo nicho a poder ter cárie. E com freio a mesma coisa, se faz cirurgias do freio por falta de conhecimento. Então, assim, as pessoas que querem avaliar, primeiro elas têm que pensar na sua capacitação, nos seus instrumentos de diagnóstico, na multidisciplinaridade que existe, para que você possa fazer uma avaliação completa do freio. Porque senão nós vamos fazer igual o Black. Mas uma coisa que tu falou que é maravilhosa, né? Quando a gente fazia o do Black, eu fiz muito, né? O pessoal que é mais antigo fez essa extensão profilática, né? Era o que tínhamos, era o conhecimento que tinha e era maravilhoso, ok? Né? Mas hoje a gente tem conhecimento para o freio, só que a gente tem que buscar, tem que acessar, né? Então hoje a gente pode fazer melhor, né? Não é o único conhecimento, vamos fazer a cirurgia e depois. Hoje a gente já está vendo, tanto até como o teu livro, que já está trazendo, né? Então as pessoas podem se informar um pouco mais, né? Porque eu digo, tem que sentar, tem que ler, tem que. É difícil. E tem muitas questões ainda que precisam ser respondidas, né? Uma das principais aí seria assim: todo bebê que faz a cirurgia vai ter o aleitamento eficaz? Não. Não, até porque tem criança que não tem problema de língua e não amamenta. Não, então, uma outra questão na literatura, assim, o que tem mais de evidência é a dor, né? Não podemos falar que é o que incomoda a mãe muitas das vezes, aquela criança que não tem a pega adequada e tem a dor. Muitas dessas manobras, dessas consultoras de amamentação, até da parte da enfermagem, ou até mesmo do médico que orienta essa mãe, ela passa a ter uma pega melhor e aí ela vai se adaptando, 14, 15 dias ela vai melhorando. Agora, quando se faz cirurgia, algumas mães falam, olha, eu tive um conforto, que é ótimo, qualidade de vida, mas isso não é garantia de um aleitamento exclusivo até os 6 meses, a cirurgia. E aí um outro dado importante também que é bom falar, nesses casos mais graves, onde que a cirurgia é recomendada por causa da pega, muitas dessas mães conseguem fazer uma alimentação mista. Então, elas conseguem amamentar até 1 ano e manter a complementação. Então, nesse caso que ela se sentiu mais confortável, Claro. a cirurgia foi um sucesso, porque ela conseguiu amamentar. E um outro ponto importante é o time. Qual é o tempo? Eu diagnostiquei, o que a gente vê lá na UF, muitas das vezes a mãe vai com 3 meses. A literatura recomenda que você possa fazer a cirurgia até os 3 meses. Mas muitas mães já desesperadas, porque estão com dor, ou que não conseguiram a pega, ou que não tem nenhuma consultora de amamentação, alguém que possa ajudar ela, ou não foram em algum setor que possa ter essa recomendação, e elas colocam, olha, então me falaram que é o freio. Então, esse diagnóstico é mais simples, olha, é o freio. E ela já vai fazer tardiamente, então ela já está sem o leite, ela já está com pouca produção, ela já Sim. pegou a mamadeira e já botou num furo maior. Aquela criança, agora, ela está adaptada àquela mamadeira. Claro. E a mãe quer voltar, ela vai ter que fazer a relactação, readaptar aquela criança e fazer o freio. Então, assim,
às vezes, a demora de uma cirurgia, de um freio considerado grave, que poderia ser beneficiado até numa alimentação mista, também não acontece, entendeu? Então, esse time aí é muito importante, entendeu? Sim, tem que Tempo. a gente não pode não observar esse detalhe, porque às vezes a gente fica não, não, e aí fica esperando e a gente acaba perdendo o time. Entendi, maravilhoso. Mas, bem, muito bem, estamos lá com os nossos freios, diagnosticamos, sim, este tem problema. Como a correção desse freio vai trazer um benefício de saúde tanto para a mãe quanto para a criança? O que que aquilo vai impactar realmente nessa criança? Bom, eu acho assim, quando a gente faz a avaliação do freio e com uma queixa principal do freio, ele já tem um impacto, né? Já tem um impacto negativo. Quando a mãe chega no seu filho e fala, ele não consegue falar, a língua dele, eu olho, é língua presa, as crianças ficam zoando ele porque ele fica falando as palavras incorretas. No caso do bebezinho, ele não consegue mamar. Então, quando a gente identifica já uma queixa, aí a gente vai intervir fazendo toda essa análise miofuncional. Então, a gente vai fazer análise funcional, vai fazer análise anatômica, anamnese daquele paciente, os riscos e benefícios da cirurgia, qual é o momento ideal para a cirurgia, sempre com a multidisciplinaridade. E aí sim a gente vai intervir para que, por exemplo, no caso de uma mãe, que é onde tem os relatos maiores é a mãe que relatou que após a cirurgia ela passou a não ter mais a dor e ela proporcionou. Isso é uma qualidade de vida, Claro, maravilhoso. entendeu? A criança que sofria bullying na escola porque não conseguia chupar o sorvete. Sim. É qualidade de vida, ou que fala os fonemas errados, Até entendeu? isso eu queria te perguntar, por exemplo, assim, eu vejo muita mãe que tem preocupação, por exemplo, a criança tem lá seus 2 anos e meio, 3 anos e meio, diz, ai, Mônica, sabe que quando ele era pequeno eu tive um diagnóstico que ele pudesse ter freio, daí eu não fiz a cirurgia, porque fica aquela pulguinha. Hum. E depois tá, ele mamou, foi tudo bem, mas agora eu vejo, sabe, Mônica, ele não fala bem, né? Com que idade realmente, né, a gente pode considerar, sabe, que a língua estaria... Porque às vezes 2 anos e meio, 3, eu digo, gente, mas nem o outro, né, fala bem. Às vezes é difícil uma criança... Tem umas que falam melhor, tem outras... Mas com que idade eu diria, não, realmente ele já era para estar falando melhor, os fonemas. Isso é uma avaliação minha, é uma avaliação da fono, porque a da amamentação, ok, é lá naquele período. Depois a gente vem avaliar o freio na época da fala, né? Sim. O que é fala incorreta aos 3 anos, aos 4, aos 5, né? Quando essa criança já deveria ter desenvolvido? O problema da fala também não está relacionado só Claro. ao problema ali da língua e do freio, né? Eu acho que assim que a mãe verificou que ela tem um problema da fala, ela pode fazer uma avaliação fonoaudiológica e verificar se não tem nenhum outro problema neurológico ou Uhum. qualquer outro problema naquela criança que possa estar impedindo para ela falar normalmente. Porque agora, quando a gente faz a avaliação da criança e a gente já identifica por volta de 4, 5 anos que ela tem o problema da fala, a minha pergunta é: esse momento, na minha opinião, seria, já descartando todas as outras possibilidades da não fala e se identificando como um problema funcional ali da língua, a criança tem capacidade de fazer os exercícios para que ela venha ter o posicionamento correto da língua no momento dos fonemas? Então, acho que esse é o momento ideal. Se eu tenho uma criança de 3 anos, porque imagina você levar uma criança para fono, ela vai fazer os exercícios, mas ela vai precisar ter uma capacidade de fazer os movimentos. Claro, É a mesma coisa, eu não posso andar, um bebezinho não pode andar, se eu não tenho capacidade para andar. claro. Então, aquela criança, eu acho que essa avaliação é mais da fono, dela identificar, independente ali da idade, se aquele problema da fala, aquela criança tem capacidade de falar e de fazer a terapia para fazer as correções. Agora, se ela verificar restrição da língua em algum fonema, em alguma que aquela língua com a anquiloglossia está impedindo, ou está na deglutição, e até tem outro problema, que é
levar o bolo alimentar. Porque Claro. quando você não eleva as laterais, você não consegue. Então, aquela criança, às vezes, ela tem uma queixa que ela não consegue comer alimentos duros. Ou quando vai comer algum alimento, escorre pela boca, porque ela não consegue fechar a cavidade bucal Sim, e fazer o movimento com a língua. Então, eu acho que essa avaliação tem que ser na fonoaudiologia. É isso que eu te perguntei, assim, tem um porquê, sabe? Porque muitas vezes a gente vê, a criança tá com dificuldade de fala. Tá, é os 3 anos. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Daí lá com 5 anos, tá. Pô, mas às vezes ela tem uma língua hipotônica, ela tem uma deglutição atípica. Tá, mas eu tô vendo um freio duvidoso, né? Mas eu até posso considerar que seja aquele freio, mas eu não posso. Eu acho que nessa questão da fala intervir sem antes ter um laudo fonoaudiológico, né? Eu acho importante, inclusive também na literatura, mostra assim que o fato de você fazer a cirurgia do freio por si só não vai fazer aquela criança falar, porque o problema da fala pode estar ligado à parte, né, motora ali da língua, que ela vai fazer o exercício, e aí Claro. sim, se o freio estiver impedindo da fono fazer aquele exercício, ela mesmo vai encaminhar, porque a gente tem várias crianças que são encaminhadas da fono Claro. para fazer a cirurgia. E não o dentista fazer É a isso que eu queria que tu cirurgia chegasse. para evitar O problemas da caminho fala. não é do dentista para a Sim. fono, é da fono para o dentista. Perfeito. Até porque muitas vezes tu pode ir lá fazer aquela cirurgia, só que aquela língua ainda está hipotônica, não vai. Sim. Aí tu solucionou esse primeiro problema, mas aí tu ainda vai ter que trabalhar a musculatura dessa língua, né? Sim, olha, provavelmente, por isso que se você verificar que você já tem numa criança que você é capaz de fazer a cirurgia com segurança, diagnosticada, quanto mais cedo, né, você puder Claro. fazer, vou pensar, um bebezinho que não consegue se alimentar por causa do Claro. freio, ok, estaria indicado, uma criança com um freio bem restritivo, quanto mais cedo, melhor. Claro. Porque aí você vai dar chance de ter uma adaptação muscular melhor daquela criança. Sim, se Porque desenvolver. ela mesmo com freio restritivo, ela vai fazer uma compensação. Claro. E essa compensação vai ter que ser desfeita depois na fono para ela poder fazer os movimentos corretos. Sim, é um entendeu? trabalho depois mais Um trabalho- árduo para tu retornar ao que Isso. deveria ser, né? Até assim interessante, porque assim a gente vê uma criança que tem um freio muito restritivo, e quando a gente faz a cirurgia e a língua está livre, a gente fala, bota a língua para fora. Ele não sabe. Abre a boca, bota a língua lá, aqui, ó, no dentinho. Ele não consegue. Ela já tá solta, ela poderia Ela já ir. está solta, mas ela precisa agora de ter aquele fortalecimento da língua ali para que ele possa fazer o movimento. Ele não aprendeu a fazer esse movimento. Ele vai ter que aprender agora esses exercícios para ele poder fazer esse movimento. E até para adulto. Isso é importante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre a gente fala, né? E eu te escuto muito que tu fala assim que é uma questão multidisciplinar, claro, ali na fase de bebê, com uma instrutora de amamentação, a fono, mais ou menos ali na época da fala. A orto, em que parte a orto entra? A ortodontia? Ou ela, tipo, não, Mônica, ela vai trabalhar, mas nesse momento diagnóstico e tomada de decisão, realmente, assim, é o pediatra, o odontopediatra, a fono. Não, a orto, ela vai trabalhar sempre. Por exemplo, o caso que mais vem para a ortodontia não é nem o freio lingual, é o freio labial. Então, aquele freio labial curto, né, espesso, que muitas das vezes tem um problema estético ao sorrir, né? A criança, né, ao sorrir, prende o lábio superior e a presença do diastema. Sim. Então, que a mãe já vem desesperada, olha, tem um espaço aqui no dente do meu filho. E eu falo, não, graças a Deus tem um espaço, porque os dentes descidos são muito menores do que os dentes permanentes, e ter uma arcada ampla. Claro. E é um entendimento também de que esse freio lingual, ele tem uma inserção muito baixa ao nascimento, e que ele vai fazendo a sua migração mais para apical. Sim. Então, às vezes a mãe vem desesperada com aquele diastema e alguém falou para ela que a causa do diastema é aquela inserção baixa do freio, e muitas das vezes não é a inserção baixa do freio. É uma característica normal da fase de desenvolvimento, que a gente chama de fase do patinho freio, que foi lá em 1950 que colocaram essa fase do patinho feio. E que esse freio, a partir do momento em que erupciona todos os dentes permanentes, ele vai migrar
e ele Uhum. vai ser estrangulado. Em algumas situações, a ortodontia precisa fazer esse freio, precisa fazer essa cirurgia. Por quê? Porque você tem acúmulo, às vezes, de biofilme, que seria, vamos falar mais leigamente, a placa bacteriana. Problemas para você fazer o fechamento daquele espaço por causa daquela a inserção fibrótica bem naquela inserção. Sim, sim. E isso também pode acontecer com um freio lingual que tenha a sua inserção no rebordo da mandíbula, provocar essa recessão, tanto no paciente adulto, o freio bucal posterior, anterior também. Isso, eu tenho tido Entendeu? alguns casos desse freio aqui, que sempre é pequenininho, ele é um Sim. freio assim, a gente Sim. nem dá muita Não dá atenção para bola ele, pra né? ele. Aí tu olha, a pessoa tem o 31, 41, aqueles dentes, né, bem centrais assim, com uma recessão gengival. Aí tu olha, tu dá uma puxada aquele O freio. freio. Sabe que a minha periodontista, assim, a gente já operou 2 casos, assim, né? E ele era um freio meio esquecidinho, mas ele causa os seus momentos, né? Sim, aí cabe o periodontista avaliar, né, aquela Exato. inserção do freio, desinserir aquele freio Isso. para fazer a cirurgia. Então, assim, na parte da ortodontia, a gente não tem nenhuma evidência de que a presença do freio vai trazer essa maloclusão. A não ser, assim, o paciente vai ter uma tendência à classe 3, porque ele tem o freio anquiloglossia. Ele pode sim ter uma tendência a uma postura baixa de língua, que vai poder trazer uma alteração do posicionamento daqueles dentes. Tanto que tem, por exemplo, o apinhamento anterior, correlaciona um pouco com a presença do freio. Mas são trabalhos difíceis de serem avaliados porque a incidência do freio é muito baixa. Claro. Então, e a incidência da maloclusão é muito alta. Ai, vou aproveitar agora, já me vem, né? Porque a gente fica, quando a gente fala de freios orais, né? A gente fala muito do lingual, da cirurgia. E, na verdade, freios orais nós temos vários em boca. E aí, agora, tu já entrou aqui no superior, no labial, já me interessei. Eu tenho muito paciente, então eu acredito que, como seja uma dúvida clínica minha, pode ser de outras pessoas também, esse freio, né, ele vai tendo uma elevação, às vezes ele vem bem inserido, os pais ficam preocupados e a gente, né, não, nós vamos monitorar, provavelmente ele vai, né, subir e vai tomar a sua posição correta, né? Mas até que momento a gente deve esperar? Tipo assim, não, isso aqui não vai mais, né? Mônica, vamos esperar a erupção dos centrais, dos laterais permanente. E muita gente diz que às vezes o canino faz então a última, né? Quando o canino vier, se não, aí sim nós vamos ter que intervir. Qual é o momento assim para a gente intervir? Porque às vezes a gente vê muito caso de orto que esmagou esse freio e aí tu solta e ele volta, né? Porque ali, inclusive, não é só o freio, mas tu tem que debridar ali um pouquinho, porque a gente vê que tem uma formação robusta. Qual é o último momento, assim, o meu limite? Ou não tem, cada paciente é um paciente? Eu, na minha prática, eu acho, a minha opinião é que esse freio deve ser feito a partir do momento que você fechou o espaço. Então, você já tem a erupção do lateral, do canino, fez a sua mecânica ortodôntica, fechou aquele freio. Por que isso? Porque eu acho uma área estética muito grande. Quando você tem um freio muito volumoso, eu tenho muito receio de fazer uma cirurgia muito invasiva naquela área, precocemente naquela criança, e após eu fechar o espaço, ficar um defeito naquela gengiva, naquele contorno gengival. Então, um bom periodontista, uma pessoa muito especializada naquela área, ele pode ter a noção daquela papila que ele vai ter que refazer ali, numa situação mais clínica, mais real. Então, assim, eu já tenho alguns casos lá que eu vejo que foi feita uma cirurgia bem precoce e depois, na hora de você fazer o fechamento do espaço, você tem que fazer uma nova cirurgia de uma plastia ali naquela região. Sim, porque ali fica um platô. Sim, então Exato. eu acho que tem que ter cautela nessa, porque é uma área estética muito considerável e tem que ter cautela. Muitas das vezes você não tem chance de recidivar e você vai fazer a cirurgia porque você acha que aquilo vai recidivar. Claro. E a causa do diastema nem sempre também é o freio, né? Às vezes até a sua mecânica ortodôntica, uma discrepância de tamanho, né? Que a gente fala que
que é entre dentes superiores e inferiores, pode fazer com que depois abra aquele freio Claro, numa maloclusão que está instável, de um posicionamento de dente estável, que não tem nada a ver com freio. claro. Não, a Então, gente sempre fala tendo diagnosticado que era o freio. sim. A gente sabe que tem um universo, né? Às vezes até eu vejo que tem gente que tem macroglossia e movimentação, e tu faz a orto e a língua vai lá e abre de novo. É uma coisa impressionante a força da língua, né, também. E se a gente observar clinicamente também, quando a gente olha, quando a gente faz o fechamento do espaço e há aquela compressão ali do tecido, aquele momento não é um momento bom para você fazer a cirurgia, porque aquele tecido está todo edemaciado. Uhum. Então, o ideal seria, né, você fazer uma contenção mais fixa ali, observar o paciente, às vezes pode não ter uma higienização muito boa Claro. naquela área, porque o freio está ali volumoso. E aí sim, na hora que você não tiver mais edema, não tiver isso, planejar a cirurgia estética. E desinserir Claro. o freio para você não ter recidiva. Ai, Mônica, é tanto assunto que agora eu já me lembrei até dos outros freios, né? E aí a pessoa quer perguntar tudo, mas não podemos, né, gente? A gente só tem 40, 50 minutos, enfim, né? Fala. Nós vamos ter que ficar um dia inteiro aqui Ai, falando não, sobre eu vou freios. ter, quando ela voltar para Porto Alegre, próximo. Espero voltar em breve. É óbvio, mas eu quero te fazer algumas, assim, para ir, né, encerrando um pouquinho. Quais são as principais, então, assim, orientações que tu daria aos dentistas que querem se aprimorar nessa questão, assim, do diagnóstico, de avaliação? Tipo, eu queria, Mônica, saber um pouco mais, assim, não tá tão perdida na avaliação desse freio, né? Já que ele realmente a gente vê que não é tão fácil o diagnóstico. Bom, eu vou falar primeiro para o profissional de saúde, né, que é o odontólogo, o dentista, que está no hospital, em que ele também pode e deve, né, fazer a avaliação do freio. Então, ele tem que se capacitar, ele tem que ter experiência, ele tem que ter treinamento. Não é só achar, ai, tô achando meio grossinho, ai, a língua assim. Não é. Porque se você olhar a norma técnica, onde você tem, que é o TAB, que é o instrumento de avaliação do Ministério da Saúde, ele é muito visual. Ele é visual e aí você vai observar a mamada. Então, assim, se eu sou um profissional da área da odontologia e eu estou lá para avaliar, quem vai avaliar a mamada? Sou eu? Eu vou também ter que avaliar a mamada? Porque o dentista que está lá, ele vai ter também que tentar avaliar a função, para ele fazer um diagnóstico definitivo. Então, assim, é treinamento, capacitação, experiência. Não é fácil diagnosticar em recém-nascido um freio. E aquilo que eu falei, né? A presença do freio não é sinal que ele é um freio restritivo. Então, tem um freio. E aí você tem uma tabelinha para ver. Então, assim, é cautela. Quando essa criança vai para o seu consultório e já vem com uma indicação, é saber de quem indicou. Geralmente, quem indica mais a cirurgia do freio não são os médicos, muito pelo contrário. Quem indica são as consultoras de amamentação. Então, elas indicam mais as cirurgias do freio. E esse dentista que está lá sentado na cadeira, ele tem treinamento para fazer a cirurgia? Porque qual é a responsabilidade dele? Ele vai ter que trabalhar com essa equipe, que ele vai ter uma indicação. Então, o passo muito importante qual é o peso desse bebê? Porque quando eu tenho a transferência do leite, eu tenho um bebê crescendo normalmente. Quando essa amamentação está deficiente, eu tenho um bebê que não está crescendo. Que não está ganhando peso. Que não está ganhando peso, que não está se desenvolvendo. E aí, sim, se eu tenho um bebê, eu vou fazer a cirurgia imediatamente ou eu vou avaliar? Então, esse treinamento, se o dentista quiser só ficar nessa área da cirurgia, ele vai ter que trabalhar com a equipe. Uma equipe que possa manter todos os aspectos relacionados com a fono, com a consultora de amamentação, com o pediatra, porque, assim, eu vejo o quanto os pediatras são contra isso. E não é só aqui, não. Se você pegar todas as associações da medicina, elas não são a favor disso, entendeu? Então, a gente tem que pensar. Então, é capacitação, treinamento, cautela. E esse profissional, se ele for só fazer a cirurgia, ele também tem que ter treinamento para fazer a cirurgia. E uma outra coisa importante é o seguinte,
esse profissional tem que estar apto a intervir nas intercorrências que acontecem. Então, se ele faz uma cirurgia no seu consultório, faz uma frenectomia, que é uma cirurgia mais invasiva, e ele pega uma artéria lingual e ele tem um sangramento, ele vai para onde? Entendeu? Porque geralmente essas cirurgias em bebês não tem sutura. Mas nesse caso, ele vai ter que fazer uma sutura. Ou se você tem um sangramento. Então, assim, e a mãe tem que estar ciente dos riscos. Não é simplesmente... Tem até uns casos, assim, que eu gostaria de falar, que é a mãe que liga para você e fala assim, você tem laser? Ah, total, Entendeu? Aqui também. Não, porque eu quero fazer a cirurgia do bebê, porque o laser eu soube que é melhor, porque não tem sangramento. Isso. Ok. Mas tem uma avaliação? Não, ele foi diagnosticado com um freio limítrofe. Ou ela fala isso, ou um freio que não é. Mas eu acho que ele não está mamando bem. Ah, ele está ganhando peso? Sim, está normal. E aí ela já vem com diagnóstico. Claro, plano de tratamento, maravilhoso. E aí que Deus entra que me perdoe. a parte mercenária da odontologia, né? Porque ela está ali na ponta da cirurgia e ela vai fazer a cirurgia. E isso aconteceu também nos Estados Unidos. Porque aí esses cirurgiões ganhando logo no início, claro, né? Muito dinheiro com as cirurgias e uma mãe desorientada, na verdade, né? Sem saber quais são as consequências daquela cirurgia. Porque eu te digo com certeza, se a gente pegar as recomendações e as contraindicações e mandar a mãe assinar que ela está ciente daqueles riscos... Ela não faz. Ela não faz. Ela até vai olhar e vai, não, mas ele está ganhando peso, está mamando um pouquinho, mas já vai considerar diferente. De um outro lado, eu tenho aquela mãe que ela tem que saber dos riscos, porque é aquilo que eu falo. Alguém morre porque não mamou no peito? Não. Mas a amamentação é importante? Sim. Nós vamos fazer tudo para manter o aleitamento. Claro. Mas nós temos que avaliar os benefícios e os riscos. Claro. Se aquela criança precisa fazer a cirurgia, ok. Eu tenho que estar capacitado para tudo. Tanto para fazer o procedimento, o diagnóstico correto, o procedimento e acompanhar aquela criança na intervenção. É fazer uma odontologia com responsabilidade. Que é o que a gente vem conversando aqui, né? Que é o objetivo, assim, acho, do Odontocast, é trazer as pessoas para falar, assim, a vida como ela é, sabe? Do consultório, da verdade, o que realmente acontece, né, Mônica? Ai, maravilhoso, Mônica, não tem como te agradecer. E queria que tu deixasse, assim, né? Eu gostaria de te perguntar tanta coisa, mas hoje, gente, nós temos, né? Porque a gente está já gravando, né? Para deixar para outra semana, né, para vocês assistirem, mas hoje nós vamos ter curso com ela, que ela vem para Porto Alegre, para a Associação Gaúcha de Odontopediatria, falar para a gente sobre freio. Então, eu ainda vou ter mais um tempinho para fazer várias perguntas. Mas, para finalizar, né, já que nós não temos tanto tempo, o que tu deixaria, assim, de mensagem para o dentista, assim, que te escutou, entendeu que é importante fazer de forma mais responsável, né? O que tu diria, assim, eu quero ter um pouquinho mais de profundidade nesse tema, além de, óbvio, né, comprar o livro da professora, olha, já fazendo aqui uma propaganda. Não, mas sabe que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Ela acha, é um livro. Ali tem tantas horas de estudo, tanta pesquisa pronta para tu só, dar uma folhada e absorver aquilo. As pessoas não se dão conta do valor, às vezes, né? Claro que as pessoas sabem que um livro é valoroso, mas eu digo, ali já é um baita começo, então eu mesma já vou dizer aonde que a pessoa pode começar a se aprofundar, que é no livro da professora. Mas eu digo assim, a pessoa que quer, né, saber um pouquinho mais, quer fazer de forma mais responsável, né, tem interesse em se aprofundar, o que tu diria, assim, conselho tu daria? Olha, eu acho que tem que passar primeiro pela capacitação, o treinamento. Você não pode ir para o seu consultório e achar que você vai dar só um piquezinho na língua e que isso vai solucionar. É se capacitar. Tem cursos, então, específicos para cirurgias de freio. Aí que está o problema. Vamos falar do problema. Porque, lógico, quando a gente começou, eu tenho, né, eu sou professora da universidade, qual é a disciplina que vai ensinar o diagnóstico, ensinar a intervenção, para que um profissional saia capaz de fazer isso? Aonde?
Não tem. Exato. Nós não temos nem na nossa ementa nenhuma abordagem do freio. Isso é uma coisa relativamente nova. Exato. Só que Entendeu? quando tu diz assim, Mônica, a pessoa tem que se capacitar. Ok. Onde? Onde precisamos criar esses espaços que Ó, as já estamos pessoas achando possam, um negócio. que as pessoas possam se capacitarem. Porque, assim, aí tem as especializações. Então, dentro da especialização de odontopediatria, a Viviane, ela é convidada, eu já fui convidada para dar aula, mas é uma aula pontual, como eu vou dar aqui Claro. hoje, é uma aula pontual. Claro. Eu vou dar um alerta de determinadas coisas, mas eu preciso de mais experiência de capacitação. Infelizmente, a gente não tem essa capacitação, entendeu? E se você for colocar as normas técnicas lá do Ministério da Saúde, um dos tópicos que está lá é a capacitação, mas aonde está esse treinamento? É porque eu tô te ouvindo Entendeu? e eu tô dizendo, mas cadê? Sim. Né? Então, parece uma coisa que eu vou buscar o conhecimento, como eu fui buscar para fazer o livro. E não é porque o livro foi escrito por mim, por Viviane e por demais colaboradores. Eu acho o livro fantástico, porque, assim, ele tem uma literatura fácil, que ele não é só para o dentista. Ele é para o Claro. pediatra, ele é para o fono, ele é para a consultora da amamentação, ele é para o cirurgião, ele é para a área médica que faz essa abordagem, ele é multidisciplinar. E ele tem alertas. Olha, cuidado, não é assim. Então, eu acho que falta isso. Por mais que a gente fale da capacitação, do treinamento, Não tem um gap aí nessa Exato, que a gente formação. diz, a pessoa tem que fazer. Bom, não tem a capacitação. Bom, então vou fazer com o que eu sei, Sim. né? Com o que temos. Então já estou lançando aqui um desafio para a professora. Ela vai abrir um curso imersão de capacitação. Não, tô brincando, gente. Ei, já fica aqui um desafio Eu para acho que o curso vai bombar. Se fizer esse vai curso de bombar de entendeu? capacitação, que a pessoa vai lá 3 dias, aprende diagnóstico. Sim. Importante também, né? Porque às vezes as pessoas até querem aprender, né? Mas não sabem aonde, às vezes não tem, né? Mas, enfim, mas não importa. Ele não tem todo junto esse conhecimento, mas a gente pode se capacitando aos poucos, ouvindo uma live, assistindo um curso, comprando um livro, lendo pesquisas, um pouco mais picotado, né, esse conhecimento. Então, eu tenho uma linha de pesquisa com a minha aluna de doutorado, ela está simplesmente fazendo a avaliação dos freios, que é uma incidência muito baixa, com a maloclusão e uns outros fatores. Então, eu fiz tudo aquilo que eu tinha dúvida, quis fazer um estudo. E antes disso, nós passamos um Google Form para perguntar, onde você conhece a lei? A lei 2014, que é obrigatório? Não. Quais são as técnicas que você conhece para você sabe fazer o diagnóstico de anquiloglossia? Você tem baseado na função? Não, a maioria. Você se capacitou, onde a maioria tinha mestrado, especialização e doutorado, e algumas pessoas da graduação. Elas não tinham, elas buscaram conhecimento através das mídias. E é ali que elas buscavam. Eu acho esse conhecimento importante, mas esse conhecimento não traz uma experiência. Claro. Além do conhecimento teórico que o livro possa dar para ela e alertar ela a fazer pesquisa, ela tem que ter a vivência clínica. Porque quando a gente vai para a vivência clínica, é uma outra experiência, entendeu? É textura, é força, o sentir, né? Sim. É diferente. E aí, eu te digo, assim, um outro aspecto é que o dentista não pode abraçar só isso para ele. Nós temos outros profissionais da enfermagem, da fono, das consultoras, que estão muito mais aptas a ter essa vivência do que nós. Então, a gente precisa dessa multidisciplinaridade. Claro. A gente precisa consultar esses profissionais. Porque qual é a nossa função? Eu vou avaliar, eu vou diagnosticar um freio, mas eu vou ter que ter outras disciplinas para confirmar a funcionalidade daquele freio. Perfeito. E eu vou ter que ter profissionais capacitados para que ele possa fazer a cirurgia com segurança e responsabilidade. Não é simplesmente eu abraçar toda a causa como eu fosse essa multidisciplinaridade somente. Ele vai poder errar mais do que acertar. Entendeu? Então, acho que isso é a mensagem que eu gostaria de deixar. Querem fazer essa abordagem, se capacite, se treine, experiência e ter uma rede de apoio, né, para fazer o diagnóstico correto. Maravilhoso. Ai, Mônica, eu não tenho como te agradecer. Gente, foi tudo tão na correria.
essa professora maravilhosa vinha para o curso, eu digo, não posso te perder, eu já quero um bate-papo, a coitada mal pode tomar café da manhã no hotel, que ela tem palestra hoje de tarde, mas ela topou, maravilhosa. Prof, eu não tenho como te agradecer, eu acho que às vezes num podcast a gente não consegue colocar tudo que a gente gostaria e da maneira, às vezes a gente pensa numa coisa, depois, devia ter perguntado outra, mas eu acho que a gente planta uma semente. Eu sempre digo, né? Quando a gente planta uma semente, alguma coisa vai nascer, né? Então, assim, de vários podcasts que eu fiz, né? A gente tem, o Odontocast tem mais 30 vídeos, né? Quanta coisa foi me ficando na mente, eu fui melhorando no meu dia a dia, e até uma pessoa que vem aqui e diz, Mônica, posso usar essa tua frase? Essa frase não é minha, essa frase é do podcast episódio 6 que eu aprendi com outra pessoa. Então, a gente vai melhorando a nossa argumentação, a nossa mente, e eu acho que isso é maravilhoso. Então, prof, muito obrigada, assim, pela tua generosidade de vir, de dividir teu conhecimento, de toda a tua disposição com viagem, com tudo, né? Duas Mônicas juntas. Duas Mônicas, olha que barulho, né? Prof, muito, muito obrigada. Eu não tenho como te agradecer. Não, o agradecimento, sim, foi uma experiência incrível, né? Porque eu estava muito nervosa, preocupada. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar espontaneamente? Mas eu me senti super à vontade. Você é uma pessoa que conduziu muito bem o podcast. Espero que eu tenha passado esse recado da responsabilidade, que é o que a gente pensa e quer, né, na área da odontologia. E agora estou assim, até bem tranquila, porque você me deixou muito à vontade, entendeu? E eu gostei de participar, sinceramente, eu acho que foi uma experiência. Prof, obrigada. Mas eu acho que a pessoa fica à vontade também quando ela sabe do que ela está falando, né? Como a gente fica à vontade quando a gente fala do que a gente conhece. Então, eu acho que isso é maravilhoso, né? Eu te disse, Mônica, fica tranquila, porque assim, é tudo que tu sabe, né? Porque é isso, as pessoas querem te ouvir o que tu sabe. Mônica, muito obrigada, sem palavras para te agradecer. Aproveita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez, Posso agradecer. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, É um prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Aproveita. Eu não tenho como te agradecer. Eu conhecia. Eu ser bem. Pra te aquecer o